Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Mais um dia de devocional com o livro de Ruth, hoje o segundo capítulo, para a glória de Deus. Obrigada a você que está participando desse devocional, que fez um propósito aí em favor desse devocional, né? Mergulhando aí nesses 4 dias aí na palavra do Senhor. Sem mais delongas, vamos pegar a sua Bíblia e aí nós vamos ler e meditar. Hoje eu já estava lendo esse segundo capítulo e pensando, né, tirando algumas coisas para nós aqui. Então, capítulo 2 de Ruth, livro de Ruth, começa: Ruth respiga nos campos de Boaz. Amém? E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Já o significado aí de Boaz significa força. Então, olha o que a Bíblia fala referente a Boaz: homem valente e poderoso, já faz jus ao seu nome, né? E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque, que era o marido de Noemi, né? E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Pergunta Boaz para o moço. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas. Gavelas aí pode substituir por feixes, né? Feixes que eram montoados, né? Para vocês entenderem bem. Era tipo um punhado de cada coisa que a pessoa colhia, né? Se era trigo, se era cevada. Então era tipo um amontoado ali. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz à mulher: não ouves, filha minha? Não vás colher, Boaz conversando com Ruth, né? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe, que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes o teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantou-se ela a colher. Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhe embaraceis. Deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. No caso, ela estava apanhando cevada, né? Eu falei aqui trigo, mas é cevada. E tomou e veio à cidade, e viu a sua sogra o que tinha apanhado.
também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não te tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. E disse Rute a Moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora, Rute: melhor é, minha filha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Eu lendo esse segundo capítulo aqui, e uma das coisas que eu reparei, né, na Rute, que ela cumpre um princípio que Deus fala para o povo de Israel. Deus fala para o povo de Israel cuidar dos órfãos e das viúvas. Deus, ele tem um cuidado pelos órfãos e pelas viúvas. E Rute, ela nem conhecia, veja bem, Rute, ela nem conhecia os estatutos, os mandamentos. Só que a partir do momento que ela sai da terra dela e que ela declara que o Deus de Noemi seria o Deus dela, ela cumpre um princípio que o Senhor Deus havia falado para o povo de Israel, que era cuidar dos órfãos e das viúvas. Rute, então, ela deixa a terra dela, a parentela dela, e vai com Noemi para sua terra. E ali ela cumpre um princípio de cuidar de uma viúva, que era a nora dela. Primeiro princípio que eu aprendo aqui no segundo capítulo. Outra coisa que eu aprendo também, que você também vai aprender hoje, sobre esse segundo capítulo, é a garra de Rute, né? Rute, ela já chega na terra de Judá, né? Na terra de Belém, e como ela havia ouvido que no final do primeiro capítulo ali, ela chega no princípio das cegas, né? Da colheita, ela já deixa a sua sogra e vai trabalhar. Ela vai trabalhar. Então nós vemos aqui um esforço de Rute para cuidar da sua sogra, né? A generosidade. Eu vejo a generosidade por parte de Boaz e por parte de Rute para com a sua sogra também. E outra coisa que eu vejo, que tudo que nós fazemos em prol do outro, porque a palavra do Senhor diz para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se você não vai querer mal para o seu próprio corpo, você vai querer bem. Então, quando o Senhor fala para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, eu vejo isso aqui em Rute, né? Por quê? Porque quando ela sai para colher espigas ali no campo de Boaz, e ela se alimenta ali quando Boaz chama ela para poder se alimentar, para poder beber, se ela quisesse beber água, aquilo que sobrou, aquilo que sobejou da comida dela, ela lembra da sogra dela, ela leva para casa. Então eu vejo aqui um princípio de generosidade. Então nós vemos que nós, servos do Senhor, nós temos que ser generosos para com o nosso próximo. Assim como Rute, ela nem conhecia, porque ela era uma moabita, ela tinha os costumes, as leis da terra dela. Então ela estava praticando aqui uma generosidade, um princípio das leis do Senhor. Então eu vejo aqui uma retribuição. Quando ela vai para o campo de Boaz, eu vejo aqui em todo o caminho o Senhor guiou Rute, né? Ela vai até o campo de Boaz, que é um dos remidores da família de Elimeleque. Então eu vejo aqui a retribuição, que Deus está no controle da vida de Rute. Deus tinha um plano para a vida de Rute, porque Boaz, ele vira para Rute e fala assim, que ele fica sabendo do que ela fez para com a sogra dela, e ele deixa ela
colher ali no campo dele. E ele fala: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Então, o Senhor retribua aquilo que você fez pela sua sogra, Ruth. Então, que nós possamos ser assim, que nós possamos cuidar dos estrangeiros que o Senhor nos colocar, que o Senhor colocar no nosso caminho para nós cuidarmos. Assim como Ruth, ela era uma estrangeira, mas ela conheceu, ela ficou conhecida por deixar a sua terra e cuidar de uma viúva, né? Deixar o seu Deus e se abrigar sobre as asas do Deus de Israel. Então eu vejo aqui o cuidado do Senhor na vida de Ruth. Então, que você possa pegar esses princípios de cuidar do órfão e da viúva, assim como o Senhor diz na sua palavra, que você possa também cumprir o princípio da generosidade, de cuidar do outro como cuida de você, né? Isso o Senhor se agrada. Nós temos uma retribuição da parte do Senhor. Amém? Então, nesse segundo capítulo, pega esses princípios e aplica na sua vida, assim como eu quero aplicar na minha. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, sexta-feira, né, com o terceiro capítulo de Ruth, e sábado aí nós finalizamos. Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e compartilhe esse devocional com alguém, com a palavra do Senhor, né? Expande o reino do Senhor em nome de Jesus e comente aqui o que você está achando desse devocional. Deus abençoe, muito obrigada.